Você sabe qual é o país com a maior população do mundo? Se você pensou na Índia, acertou. Segundo as Nações Unidas, em 2023, a Índia conquistou o título de país mais populoso do mundo. Consegue chutar qual a posição dos Estados Unidos da América nesse ranking? É o terceiro colocado, e os Estados Unidos são o quarto maior país em termos de tamanho, ocupando cerca de 6% da superfície terrestre do planeta. Isso dá espaço de sobra para os 335 milhões de pessoas que chamam esse lugar de lar. Não precisamos apertar todo mundo numa única região, né? Bom, não exatamente. A galera nos Estados Unidos está espalhada de forma meio desigual. Vamos desenhar uma linha direto no meio do país, começando lá na Dakota do Norte, no norte, e indo até o Texas, no sul. Depois de dar uma olhada nos dados do censo e fazer umas continhas, aparecem números bem surpreendentes. Aproximadamente 80% da população dos Estados Unidos mora a leste dessa linha imaginária, enquanto os 20% restantes ficam a oeste. Não acredita em mim? Só dar uma olhada num mapa de satélite dos Estados Unidos à noite. A parte direita está toda iluminada. Mas por que essa discrepância toda na população? Simples, é uma mistureba de história e geografia. A costa leste foi onde os Estados Unidos deram o grito de independência em 1776, com as 13 colônias originais. Logo depois, o pessoal começou a se espalhar para o oeste. Um momento marcante foi a compra de Louisiana. Hoje em dia, essa região é basicamente o que chamamos de centro-oeste, se alinhando direitinho com a bacia do Mississippi. Isso significa um monte de solo fértil, perfeito para as plantações. Mas isso não significa automaticamente uma enxurrada de gente. Os números demográficos dos Estados Unidos mostram que a maioria da galera mora na costa leste ou oeste. Isso deixa uma baita área no meio do país praticamente vazia, chamada de Cinturão Subpovoado dos Estados Unidos. Estendendo-se da fronteira canadense até o México, essa faixa de terra tem uma área total de 563.270 km², o dobro do tamanho da Califórnia. Na real, essa faixa representa 12% dos Estados Unidos, isso sem contar Alasca e Havaí. O cinturão atravessa 7 estados, mas sua população representa só 1% do número total de pessoas que vivem nos Estados Unidos. Isso não quer dizer que a área está completamente deserta, ainda tem mais de 3 milhões de pessoas por lá. Mais ou menos a população do nosso Distrito Federal. Vamos dar uma olhada na Nigéria como exemplo. A área total deles é um pouco maior do que o cinturão escassamente habitado nos Estados Unidos, mas a população da Nigéria é enorme, chegando a 206 milhões de pessoas e colocando o país como o 7º mais populoso do planeta. Impressionante, né? Não tem um motivo histórico bombástico suficiente para explicar por que pouca gente mora no centro do país. Agora, bora explorar um pouco da geografia. Se você der uma olhada no mapa físico dos Estados Unidos, vai perceber que esse grande cinturão está lá nas grandes planícies. Como o nome já sugere, o lugar é plano, o que deveria ser ótimo para montar uma cidade grande, mas não é bem assim. Vamos cavar um pouco mais naquilo que está para o leste dessa área. Você vai notar uma extensa mancha marrom no mapa, e não é um terreno qualquer, está coberta por montanhas. Mas não são montanhas comuns, são as montanhas rochosas. Essa cadeia tem uns 76 milhões de anos e vários picos que ultrapassam os 14 mil pés de altura. A maior parte das montanhas rochosas é parque nacional, criando uma reserva natural extensa. Mas o ponto crucial é que essa cadeia montanhosa desempenha um papel essencial no clima da região. Os sistemas meteorológicos se formam sobre o Oceano Pacífico e viajam na direção leste, encontrando as montanhas rochosas. Agora o ar tem que subir pela cadeia montanhosa, esfriando e condensando no processo. O resultado? Muita chuva e neve para quem vive na cadeia ou a oeste dela. Quando o ar do Pacífico alcança as grandes planícies, ele já não carrega muita umidade. Na verdade, começa a sugar a umidade da paisagem ao redor, criando um clima seco a leste das montanhas. É exatamente nesse lugar que está o cinturão onde moram pouquíssimos americanos, uma área do país que é uma das mais secas. Quando os colonos chegaram no século XIX, pensaram: não vou seguir para o oeste. Além disso, rolou a corrida do ouro na Califórnia, atraindo a galera nessa direção. O clima nessa parte das planícies não é dos melhores para a agricultura, e as grandes oscilações de temperatura também não ajudam. Em um único dia, as temperaturas podem despencar de 20 para 0 graus Celsius. Essas mudanças não são muito amigáveis para a saúde humana. É como entrar em uma sala com ar-condicionado gelado e logo após sair no calor do verão. Essa não é uma sensação agradável. Já o sul da Califórnia, mesmo tendo um clima igualmente seco, abriga perto de 40 milhões de pessoas. O segredo deles? Uma rede extensa de canais de irrigação e aquedutos, junto com uma parte de água do Rio Colorado.
A explicação por trás desses padrões climáticos malucos são os ventos polares, que pegam uma carona ao longo das cristas das montanhas rochosas e descem rapidinho para as planícies. Um dia de inverno no Wyoming, por exemplo, pode começar bem tranquilo, mas lá pelo fim da tarde a temperatura pode facilmente cair abaixo de zero. É um desafio para escolher a roupa certa, e você provavelmente não teria vontade de se mudar para lá. Isto é o que 99% dos americanos também pensam. As pessoas gostam de se sentir confortáveis, então optam por viver em zonas de clima temperado. Lugares muito frios ou muito quentes não costumam ter uma população grande. Dá só uma olhada no país mais seco, a Austrália. Quase 70% do país é puro deserto ou semiárido, uma forma sutil de dizer que é praticamente um deserto total. Por isso, os australianos se aglomeram nas áreas costeiras, com 90% deles vivendo em metrópoles como Sydney, Melbourne e Perth. A única exceção é a capital, Canberra, que foi espertamente construída no interior, perto de uma fonte de água. Mas o interior da Austrália é praticamente desabitado, assim como os estados. Entendeu o desequilíbrio enorme? Isso acontece na maioria dos países grandalhões da Europa. Então, o centro amplamente subpovoado dos Estados Unidos não é caso único. A América é a terra das oportunidades, mas as chances de encontrar uma vida melhor são bem maiores nas grandes cidades. As 100 principais áreas metropolitanas do país respondem por pelo menos 3/4 do PIB da nação, e a maioria delas fica na costa leste e oeste. Bom, por hoje é isso. Se você aprendeu e gostou do vídeo de hoje, deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!